de Gênesis 1 e Gênesis 2, de 1 a 4a. Da criação ao dilúvio. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As terras e as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento, que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. E Deus chamou ao firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse: que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, e que apareça o continente. E assim se fez. Deus chamou ao continente terra, e à massa das águas mares. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: que a terra verdeje de verdura, ervas que dêem semente, e árvores frutíferas que dêem sobre a terra, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente. E assim se fez. A terra produziu verdura, ervas que dão semente segundo sua espécie, árvores que dão segundo sua espécie, frutos contendo sua semente. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: que haja luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais, tanto para as festas quanto para os dias e os anos, que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois luzeiros maiores, o grande luzeiro com o poder do dia e o pequeno luzeiro com o poder da noite, e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para comandar o dia e a noite, para separar a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Deus disse: fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar, e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas, segundo sua espécie, e as aves aladas, segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a água dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse: que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo sua espécie. E assim se fez. Deus fez as feras segundo sua espécie, os animais domésticos segundo sua espécie e todos os répteis do solo segundo sua espécie. Deus viu que isso era bom. Deus disse: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras, e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse: eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão semente. Isso será vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou como alimento de toda a verdura das plantas. E assim se fez. Deus viu tudo o que tinha feito, e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera, e no sétimo dia descansou, depois de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação.
Essa é a história do céu e da terra, como foram criados. Tá, o que eu anotei aqui que eu queria falar desse primeiro trecho. Primeiro, que o narrativo da criação que é trazido agora no primeiro capítulo do Gênesis, no começo do segundo capítulo, é um narrativo teológico, não científico. A preocupação aqui, quando os sacerdotes israelitas escreveram esse texto, não era de explicar com precisão a ordem de quando cada espécie foi criada, ou falar com exatidão que, nossa, foi em tal dia cronológico que Deus criou tal coisa. Que cai no velho, né? Pô, como é que sabia que passou um dia se Deus não tinha nem criado o sol ainda? Então, a preocupação aqui é explicar a teologia de quem é Deus. Deus é aquele que preexiste ao universo e que criou tudo no universo. E além disso, uma coisa muito importante para os judeus é guardar o sábado. E você não está querendo explicar isso. Por que nós guardamos o sábado? Nós guardamos o sábado porque sábado é o dia que Deus descansou. Então é o dia que nós reservamos para louvar a Deus e descansar. E eu notei que agora, assim que eu terminei de ler, que isso, ao mesmo tempo, para nós cristãos, é uma profecia. Porque assim como no Gênesis Deus descansa no sétimo dia, no Evangelho Jesus descansa no sétimo dia. Porque é o dia que ele esteve morto, no sábado. Então, isso aqui também é uma profecia do sacrifício de Jesus. De como ele morre na sexta-feira para descansar no sábado. E descansar em definitivo. É por isso que nós cristãos não guardamos o sábado. Porque Jesus cumpriu essa profecia com o seu sacrifício. E por isso que nós usamos domingo, porque é o dia que ele ressuscitou. E esse é o grande foco da nossa fé, a paixão de Jesus por sua morte e a sua gloriosa ressurreição. Uma coisa interessante que está até nas referências da própria Bíblia de Jerusalém aqui, é que o texto propositalmente não usa os termos sol e lua, não dá nome aos luzeiros do céu, para mostrar que são abaixo de Deus. Porque esses nomes também eram louvados como deuses por outros povos. Então eles querem deixar bem claro que, na verdade, o sol e a lua, que os outros povos falam como se fosse um deus importante, são só pequenas criações do nosso Deus, que é realmente grande. E última coisa que eu queria falar é que ele coloca a luz como uma criação de Deus, mas as trevas não. Isso é importante para a noção de bem e mal no mundo, de que, assim como as trevas são aquilo que não é penetrado pela luz que Deus criou, o mal é aquilo que não é penetrado pelo bem que Deus criou. Então, não é que Deus criou as coisas boas e más, porque tudo que ele cria, Deus olha e vê que é bom. Mas o mal está naquilo que não é penetrado pelo bem. Parece meio estranho falar assim, mas enfim, a gente vai abordar isso imaginando muito. E é a mesma coisa com o calor, que é algo frio, aquilo que não tem energia térmica, com a luz e escuridão, enfim. Aquilo que é mal, aquilo como aquilo que é vazio, não como aquilo que é cheio de uma coisa ruim. E, no começo, é isso.